porque daí depois eu vou mandar, porque tem vários que não estão, né? Então depois eu vou mandar para todo mundo. Então é tranquilo, vamos ver a partir daqui vai dar tudo certo. Deixa eu ver, tá. Então, aí nós definimos a partir do momento que o que precisa fazer. E os métodos de coleta também, de novo, nós vamos vê-los separadamente, mas eles não precisam ser necessariamente escolher só uma metodologia, tá? A metodologia, até para quem faz lá o Anthony que está fazendo o TCC, ela pode ser qualitativa, ela pode ser quantitativa, ela pode ser quali e quanti. Então, claro que por um artigo ele às vezes é mais restrito, mas nós podemos trabalhar com várias junções de vários processos, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos como métodos de coleta, e aí cuidem, então, a observação, que nós já falamos em aula, o inquérito ou contato, e o interativo, tá? Então, basicamente, depois nós vamos ver decupando. A observação, ela pode ser, que já falamos isso em aula, ela pode ser, no primeiro momento, exploratória, porque nós vamos, claro, nesse momento nós não vamos observar nada, porque temos o corona lá na rua nos observando, né, gente? Mas, se fosse possível, lembra que nós falamos que faríamos uma atividade assim, né? Nós temos a observação, que ela pode ser usada num primeiro momento como exploratória, porque ela é possível de tu ir ao ambiente e observar o teu consumidor, observar o teu público, e dali colher algumas informações, ou ela pode ser com base num roteiro, que era o que vocês iriam fazer nas redes de supermercados, que não é o momento agora, portanto não faremos, que eu não vou pedir isso para vocês, que tem que entrar no super correndo e sair correndo, o método, a observação estruturada, que é uma das etapas que a gente vê na sequência, que daí nós teríamos um roteiro, vocês iriam em algumas lojas, definindo se seria esse o objetivo do cliente, e vocês olhariam esses pontos de venda com um roteiro, mesmo que isso pode ter alguma interferência, porque seremos nós a observar, nós humanos, eu quero dizer, né? E aí, em nós observando, perdão, nós certamente pode ter algum viés, mas seguindo o roteiro, de qualquer maneira, nós observaríamos sistematicamente as mesmas informações. E isso é importantíssimo, tá? Nós não iríamos sem um roteiro pré-estabelecido. Tá. O inquérito ou contato é o da comunicação, ou seja, nós vamos ter sempre, gente, inquérito ou contato, tu sempre fala com o teu público, né? Tu tem que ter a interação que ela pode ser por telefone, ela tem vários formatos, mas ela sempre tem a fala da pessoa do outro lado. E o interativo é o mediado pelo computador, certo? Então, o interativo não, porque às vezes o pessoal confunde assim, o interativo, porque tu interage com a pessoa. Não, o interativo é quando a pessoa está mediada pelo computador. Hoje nós estamos fazendo uma aula interativa. Não, a gente não está interagindo que nem na sala de aula. Ela é interativa porque ela é mediada pelo computador. Então, aquele material que eu enviei para vocês hoje, a pesquisa da Universidade de Málaga, ela é uma pesquisa interativa, que ela está sendo disseminada pelo WhatsApp, e foi também, acho que pelas redes sociais, enfim. Tá? E tem uma pessoa aqui procurando alguma coisa perto de mim, que está me pondo nervosa. E aí, então é isso. O inquérito ou contato é isso. Contato é o contato presencial. Não presencial no sentido, mas presencial por telefone, não. É o contato que tu fala diretamente com a pessoa, tá? Tu fala, então, aquela do Marcas de Quem Decide, que eu comentei com vocês, e que vai chegar terça-feira que vem, independente do coronavírus, eles vão fazer o relatório, que se conseguirmos nos encontrar ainda em maio, eu vou levar para vocês, é uma
com inquérito ou contato, por quê? Porque o grupo Qualidata liga para os empresários, fala com as pessoas. Então, ela não é enviada por e-mail, e aí é mais caro, e aí demanda mais tempo, tem que ter todo esse processo. Mas se nós fizermos, se eu agora fiz essa pesquisa que está sendo feita, se eu loucamente, né, com o intuito de ser presa, eu fosse... peraí, só que tem alguém aqui. Eu fosse ali para a rua e interrogasse as pessoas, tá? Sobre aquela própria pesquisa que a Datafolha fez, que foi tudo feito por telefone. Eles e perguntasse para... Quer dizer, eu não vi, eu estou mentindo aqui, eu não sei se foi feito por telefone, eles não falaram na matéria se foi por telefone ou se foi via interativo, mas depois a gente olha aqui. Então, eu interrogasse as pessoas, você está com medo do coronavírus, primeiro que as pessoas iam me mandar longe, né? Mas isso seria inquérito contato, porque eu estaria comentando, me reportando a pessoa, tá? E aí, claro, por telefone também. Por que o telefone é o inquérito e contato, ou contato, comunicação? Porque a pessoa pode tirar alguma dúvida, eu não posso ajudar a pessoa, mas a pessoa pode me falar ou me dizer alguma questão, levantar, eu posso responder para ela que eu não posso orientá-la de alguma forma, como é o Marcas e Líderes ali em Canoas, que esse ano também ficará para o segundo semestre. Por quê? Porque os meninos entrevistadores, pesquisadores, eles vão às ruas e interrogam as pessoas. Então, tudo isso que tu fala com a pessoa, mesmo que seja pelo telefone, no momento que tu fala, que tu tem a interlocução com a pessoa, ela é o inquérito, contato, comunicação. Tá? Então, certo? Então, temos esses 3 modelos. Agora, nós vamos entrar para observação, certo? Então, aqui tem todo o descritivo, tá um bocadinho longo, então eu, rapidamente, né, a técnica é utilizada quando se pretende levantar hipóteses preliminares sobre o comportamento, como nós falamos. O pesquisador especializado pode fazer um estudo por observação do comportamento de compra, que está dando exemplo, de chocolate, avaliando como o consumidor manipula o produto, e aí tudo que a gente quer saber, né? A gente quer saber sobre se ele observa preço, que era aquele roteiro que nós iríamos construir juntos na aula para vocês saírem a campo. Quais os itens verificados, em que ordem, se a leitura vem primeiro da embalagem ou do preço, como procede com produtos dos concorrentes, me perguntou alguma coisa, como escolhe os produtos na gôndola, se olha, observa da direita para a esquerda, na prateleira, se é de cima para baixo, ou seja, todos os processos que... Alguém está me mandando uma mensagem aqui, vamos ver. Todos os processos que... a gente pode... Todos os processos e o que a gente pretende descobrir. Se tu quer trabalhar muito posicionamento na gôndola, se a pessoa, que nós até comentamos sempre assim, se é um produto que tu pode cheirar, que tu pode abrir a embalagem, que tu vai observar, que tu vai comparar o preço. Então, todas essas interações que podem ser feitas, né? Aí diz, né? Então, esse tipo de produto, de estudo, ele é realizado muito também com o público infantil, por exemplo, para avaliação de brinquedos, levando em conta que este público tem dificuldade de verbalizar as suas opiniões, que até tu pode ter e pode trabalhar dessa forma com o público infantil, mas lembra o que nós falamos, no caso de tu ter usar um método de comunicação, né, inquérito ou contato, aí tudo isso teria que ser trabalhado invariavelmente por uma psicóloga, né, por uma pessoa muito mais voltada e muito mais da área, justamente porque nós temos que ter essa preocupação em uma análise e uma avaliação correta e adequada. Tá? As críticas comuns a esse método, como falamos, são o subjetivismo na análise do pesquisador para concluir os fatos recorrentes da observação e a grande quantidade de casos que devem ser observados para garantir a consistência e a representatividade. Claro, pessoas, o que acontece às vezes? É grande quando a gente quer fazer uma área muito extensa. Mas, por exemplo, estamos nós com um problema numa única unidade ou numa única loja.
eu tenho uma rede, mas eu estou com problemas em duas unidades, né, unidades físicas. Bom, então, eu tenho condições de que nessas 2 unidades me sejam conclusivas para essas 2 unidades, tá. Eu vou sempre ter a preocupação de ver qual é o meu objetivo, tá. Se tu tem uma preocupação pontual com uma loja, mesmo que tu tenha, uma necessidade, tu tem uma rede maior, mas o teu problema tá numa loja, é nessa loja que tu vai pesquisar. Então não é que ela seja, inconclusiva para um todo quando é um grupo maior, mas no nosso caso, se tu tem uma questão pontual, aquela questão tu tens necessariamente condições de trabalhar e ter uma resposta, que possa ser considerada conclusiva quando tu tem um universo menor, porque sempre depende do universo aonde a gente quer chegar. Aqui, então, aquilo que nós falamos é a comunicação, inquérito ou contato pessoal, lá até no outro slide não está a comunicação, tá, mas é isso. Então tu busca falar e interrogar e conversar com, o grupo de pessoas. O que está dizendo aqui, que também falamos, né, na outras aulas, quando tu tem a questão de tu ter o contato com as pessoas, tu vai ter que ter uma seleção cuidadosa dos entrevistadores e treinar um treinamento específico para evitar distorções decorrentes do preenchimento inadequado dos questionários ou falhas de interpretação. Então, por exemplo, as pessoas que são selecionadas e questionam com relação a o Marcas de Quem Decide, que é do Jornal do Comércio, é um grupo que eu até uma vez eles me perguntaram, enfim, né, ligaram e eu acabei falando que eu trabalhava com a área e tudo, e aí ela me agradeceu e tudo, mas eles conversam com as pessoas e eles têm todo um treinamento, todo um protocolo que deve ser seguido. Os nossos alunos, quando eles vão entrevistar as pessoas na cidade de Canoas, no tete a tete, né, pessoalmente, eles também recebem treinamento que a professora Simone Cheveste e eu damos aos alunos. Como eles devem proceder, como eles devem perguntar, se as pessoas não sabem, não pode dar dica, que a pessoa tem que ficar aguardando, se a pessoa diz não sei, ok, passa para a próxima questão, né, para a próxima categoria. Não pode, isso tudo é importantíssimo justamente por quê? Porque tu não pode, o que não pode ocorrer é a pessoa que entrevistadora acabar dando, enfim, informações ou dicas, né, do que é necessário responder, isso não pode ocorrer. Então, toda essa parte, quando tu tem a interação, tu tem que ter essa preocupação, né, para que isso não acarrete em desvios da pesquisa que tu está realizando. Claro, pessoas, daí vocês vão dizer, nunca acontece isso, acontece. Né? Vocês não estão me perguntando, eu já estou falando. Assim, a própria professora Simone, que ela trabalha com isso fora da universidade, ela já disse que já teve casos que ela teve depois que se reportar ao cliente, porque ela não, claro, não me colocou a questão, né, o que tinha acontecido no sentido de porquê, mas um entrevistador tinha feito coisas indevidas dentro de uma pesquisa, né? E aí a pesquisa teve que ser anulada, aquele grupo, né, de pessoas que tinham sido entrevistadas, teve que ser anulado e refeito o processo, justamente porque a pessoa não seguiu a orientação, porque também tem isso, né, pessoas, esse questionário que depois nós vamos olhar, essa pesquisa, perdão, com base nesse questionário que eu enviei para vocês, hoje, ela requer que a pessoa seja honesta, né? Então, qualquer pesquisa, a pessoa pode, enfim, não ser correta, não responder adequadamente, responder querendo burlar ou não, no sentido de burlar conscientemente, né? Mas a pessoa que está respondendo, o respondente, por algum motivo, não ser honesto nas suas respostas, né? Ela pode também, muitas vezes, quando tu lida com as questões subjetivas, né? Por exemplo, a questão da observação e da experimental, né? A pessoa pode, dependendo do dia que ela pode, depois a gente vê em seguida, dependendo do dia que ela possa estar sendo impactada por aquela questão, ela ter uma resposta diferente que fosse impactada no outro dia. Nós somos
humanos, né? Então, tem essas variantes, essas variáveis incontroláveis, né? Que, eventualmente, elas podem ocorrer, pode acontecer algum problema, né? Mas isso também, o que acontece? Requer muito experiência e conhecimento e trajetória de quem está fazendo esse trabalho, né? Nós aprendemos aqui até a entender todos os processos, mas isso, esse trabalho de pesquisa, perdão, não, esse processo de trabalho de pesquisa é um trabalho que demanda e requer muita experiência das pessoas. E por isso que, de novo, né, todos aqueles profissionais que são envolvidos nesse trabalho, para justamente tentar minimizar ao máximo, minimizar ao máximo esses vieses que a pesquisa pode ter, né? Então, acho que é isso aqui, com a relação e aqui eu falo do telefone, né, a vantagem de ser rápido, de obter informações, a questão da segurança, a pessoa não se põe em público andando, que nem lá os meninos que vão ao centro de Canoas e aos bairros de Canoas, já teve momentos que o bairro Guajuviras, por exemplo, estava meio violento, teve um ano, 4 ou 5 anos atrás, que a gente acabou não mandando os nossos alunos para o Guajuviras, porque estava tendo alguns problemas no bairro, e estava bem complicado, bem perigoso, então a gente não queria ter, aí avisamos, então realocamos os questionários que seriam respondidos no Guajuviras, porque isso tudo, quando tu vais avaliar o trabalho, tu também tem que levar em consideração, né? Tu não pode simplesmente não entender isso como prioritário e importante, né? E claro, no caso do telefone, tu tens tudo isso, tu tens também a questão de a pessoa não querer te atender, que diz, né, às vezes a pessoa recusa, né, já é difícil tu responder, como eu também falei para vocês presencialmente, outro que depois nós vamos ver, não sei se vamos ver tudo hoje, mas do grupo focal também, que às vezes as pessoas não comparecem, né, mesmo convidadas e agendadas, elas não comparecem, mas por telefone também tem isso, às vezes a pessoa não está querendo, não está com vontade, ou enfim, não tem interesse, presencialmente, assim, tu acaba, às vezes, ficando um pouco encabulada de não querer responder, enfim, né, e colaborar com a pessoa que está fazendo o trabalho dela. Mas por telefone, às vezes, é mais fácil de dispensar, como qualquer outra questão, e a gente mesmo, né, muitas vezes tem isso também de, enfim, hoje não quero, muito obrigada, não tenho interesse, e ok, né? Ou às vezes é um pouco mais grossinho também, né? Mas assim, a pessoa sendo educadinha, né? Tá, então tem a questão do telefone e o método interativo, então, que há a interação entre o consumidor e o computador. Aqui, claro, tá falando em computador, mas tudo que possa ser digital. Então, essas tantas que se tem via Facebook, que depois até adiante a gente pode fazer uma pesquisas que estão colocadas via redes sociais, né? E sempre mediada pelo computador. Muitas vezes, as empresas maiores, elas e que lidam com um público mais classe CD, elas disponibilizam até esses questionários virtualmente e disponibilizam computadores em casa, perdão, como as pessoas não têm computador em casa, disponibilizam nas próprias lojas, dependendo do objetivo que a pesquisa tenha cumprido. Tá? Então, o interativo é isso, é a interação mediada pelo computador, pelas redes sociais, pelas todas as telas, né? Então, via o celular, que isso é até bem mais recente, né? Então, todos os formatos que é possível se ter. Bom, vamos então decupando, não é complexo, é bem tranquilo o entendimento, né? Então, o método de observação quanto à estruturação, que é o que falamos. Fátima. Oi. Olha só, Fália. Esse método interativo, ele vale para aquelas pesquisas de satisfação que tem na Renner, por exemplo, na saída da loja? Sim, sim, porque na realidade o interativo é tudo que tu mesmo responde, que tu não tem alguém te auxiliando, né? Então ali é uma pesquisa rápida, bem isso de satisfação, que é importante que seja rápida, inclusive, né? Ela é interativa porque tu não está interagindo, e daí eu digo interagindo e digo errado, tu não está tendo contato pessoal com ninguém está te questionando ou te fazendo
as perguntas diretamente, mesmo que seja por telefone, né? Mas elas, tu responde, tu vai ali e aponta as tuas, vamos dizer, as tuas insatisfações ou as tuas, né, o que tu queres falar sobre a empresa. Beleza, entendi. Então, voltando aqui podem fazer como o Anthony, viu, gente? Vamos perguntando. Aqui, a observação estruturada, então, o que nós falamos. Diferença entre não estruturada e estruturada refere-se ao grau de especificação do que será observado. Então, a estruturada, ela é utilizada em pesquisas em que o problema e os objetivos já estejam claramente definidos, porque não estruturada é aquela que vai ser para as pesquisas exploratórias, né? O ponto e os objetivos a ponto de permitir uma especificação clara a priori dos comportamentos ou situações que serão observados e de suas categorizações para registrar o observado. A observação estruturada é utilizada para pesquisas conclusivas, descritivas ou explicativas, que é o que falamos. Então, claro, daí assim, bom, mas assim, nenhuma vai poder dar um viés. O que é bastante importante de se ter atenção é que quando tu vais fazer uma observação estruturada ou qualquer outro tipo de método de coleta, tu vais ter algumas respostas que elas vão sair um pouco da curva, né? Mas aí tu vai ter a grande maioria e daí tu vai poder avaliar, que às vezes isso acontece quando o grupo tem, avaliar esses desvios, digamos, né? Que daí tu pode, e aí acontece às vezes, de quando tu tem uma pesquisa como a gente faz no Marcas e Líderes, que depois tu vai fazer uma auditoria. Então, tu podes ter, muitas vezes tem, mesmo em pesquisas que são feitas, por exemplo, de grupo focal, que é a de comunicação, porque as pessoas estão na mesma sala, no mesmo momento, tu podes, às vezes, ter alguma coisa que tem um desvio e tu pode retirar aquela pesquisa, né, para que ela não, porque tu, por N motivos, tu consegue analisar que aquilo teve algum viés, ou a pessoa não foi correta, ou a pessoa não respondeu. E às vezes tu vê até pelas respostas que as pessoas, quem tem muita experiência trabalha com isso direto, pelas próprias respostas que as pessoas dão, que aquilo ali não foi respondido com clareza, com seriedade principalmente, né? Clareza e seriedade, que isso sempre é bom muito frisar, né, gente? Que as pessoas, por isso que quando tem Marcas e Líderes e as pessoas dizem, eu não sei, mas tu não pode me ajudar, né? Muitas pessoas perguntam para os alunos, não pode me dar 2, 3 nomes, que daí eu digo não. Se o senhor não lembra, a senhora não lembra, fica ok, tá tudo certo. É justamente a marca que lhe vem à cabeça. Se você não conhece a marca, se o entrevistador cita a marca, pronto, já deu chabu, né, gente? Às vezes tem pesquisas, questionários, perdão, que vêm com muita coisa vazia, assim, sem preenchimento, né? É porque a pessoa não quis responder? Não, porque a pessoa não sabia. Tá? E é isso. Então, tu não pode colocar palavras, né, sugestões pro entrevistado, porque daí tu vai estar anulando aquele questionário. E daí aquilo está dando viés e tu vai deixar que a tua pesquisa tenha problemas e que possa ser invalidada. Então, quando o pessoal do Marcas e Líderes, que é a SIX, no caso, né, não o pessoal do Marcas e Líderes, a SIX, que faz a auditoria, muitas vezes as pessoas, claro, as pessoas não lembram, né, mas invariavelmente a maioria das pessoas, 20%, a gente pesquisa 1.000 pessoas, 20%, 200 pessoas, eles ligam. Primeiro que muitas vezes as pessoas não querem dar o telefone. E aí, ok, como é que tu vai confirmar o telefone? Às vezes a pessoa dá o telefone errado, mas dos 200, 150 pessoas conseguem ser chamadas e dar a resposta para a auditoria. Não, eu recebi, eu dei entrevista. Então, são 3 questões que são perguntadas. Tu lembra? Tu deu a entrevista? Eu não lembro a outra questão. São 3 pontos só para realmente a pessoa dar um feedback que a pessoa efetivamente participou. Tá? Então, e aí a estruturada, as denominações dentro do método de observação são bem óbvios, né? Então, ela é estruturada e, por ser estruturada, ela pode ser conclusiva, e ela não é estruturada quando é isso que eu falei para vocês.
ela é utilizada em pesquisas em que o problema e os objetivos ainda não estão claramente definidos e, portanto, é uma pesquisa exploratória. Tu vai observar como aquele universo se comporta. Tu pode fazer 5, 6, dependendo do que tu pretende, 6, 7, 8 pessoas que tu observe, já está um excelente número. Até os colegas de vocês, quando faziam isso no outro semestre, essa pesquisa, claro, eu dizia, vocês têm tempo, vocês não têm que ter cuidado no supermercado, vocês vão ficar parados no supermercado, vai vir alguém da segurança e dizer, oi, o que tu tá fazendo aí, né? E, então, eles não faziam um processo muito extenso no sentido de muitas pessoas. Dependendo, inclusive, do produto que é escolhido, né, que eles escolhiam, essa procura no supermercado, na loja, ela é muito menor, né? Então, se tu pega um produto de grande giro, muitos meninos pegaram cerveja, né? Se é um produto de grande giro, aí dependendo do dia que eles escolhiam, tinha um volume elevado de pessoas, consumidores, né? Que iam buscar o produto. Se tu pega um produto muito focado em público, dependendo mais feminino, produtos, né, mais voltados para a questão da alimentação diária. Então, tinha uma frequência de consumidor ali na gôndola menor. Né? Então, eles faziam essa observação, delimitando o produto, cada um escolhia o seu, e aqui, no caso nós, de um cliente que faça essa solicitação, é da mesma forma, né? Dependendo do produto que o consumidor, que a empresa comercializa, provavelmente essa observação, em sendo estruturada, ela vai demorar um tempo bem maior, né? Porque a pessoa, o profissional que vai estar fazendo essa pesquisa de observação estruturada, ele vai ter que ficar ali um tempo muito maior, muito mais extenso. Claro que daí, nesse caso, de ser uma empresa de pesquisa, tudo ok, obviamente que daí é avisado ao supermercado, à rede, vai ser feito toda uma documentação, viabilizando até o processo todo, né? No nosso caso, os alunos, eu dizia, não cuidem, não fiquem, assim, se alguém vier perguntar, diz que está fazendo trabalho de faculdade, que no caso, né, não era para ser, não ia lá pedir liberação para o supermercado, que o pessoal não ia dar, né? Mas assim, quando é uma empresa, daí obviamente que a empresa que tem um contrato com a rede de supermercados vai tornar tudo isso transparente, vai passar isso, todas essas informações e pedir liberação para a rede. Quanto ao grau de disfarce, o que é isso, né, gente? Essa questão, tu pode estar, e aí o pessoal, eu dizia, não, num primeiro momento vocês fazem observação e depois até vocês podem interrogar, digamos assim, né, algum consumidor sem causar nenhum constrangimento. Até a maioria evitou, eu digo, porque você está dentro do super, que tu pega uma pessoa que não vai achar muito legal, né? Mas no caso de ser disfarçada, o que é essa observação disfarçada? Ela pressupõe que o conhecimento por parte do pesquisado que está sendo observado, né, para induzi-lo a ter um comportamento anormal. Então, se a pessoa, lembra que falamos isso também, se a pessoa observa que está sendo observada, ela percebe, ela muda o seu comportamento. Né? O observador, então, para não mudar o comportamento, ele deve ficar oculto. Né? Claro, isso ele não está lidando com questões éticas, que é a outra, né, que é a observação não disfarçada, que ela é colocada a público, por uma questão ética. No caso, o que acontece quando ela é disfarçada, ela é justamente para que tu não mude o teu comportamento. Tipo, se tu sabe que tu vai estar sendo observado, tu pode mudar a compra do produto. Tu iria comprar um produto em oferta, porque ele está em oferta, ele está mais barato. Se tu está sendo observada, pode querer optar por um produto mais caro em função de como tu vai ser percebido com relação à pesquisa. Tá? Então, o disfarçado é isso, é para não... E aí, o que acontece muitas vezes, né? Ela pode usar alguns aparelhos que podem registrar essas interações das pessoas e depois serem avaliadas para passarem para uma análise. Né? Por quê? Porque se a pessoa percebe, como tudo, né, gente? Se tu percebe que tu está sendo observado, tu acaba mudando muitas vezes o teu comportamento. E se tu quer fazer uma pesquisa, como eu estava falando agora há pouco, uma pesquisa que seja verdadeira, tu não quer que a pessoa
mude a sua forma de comportamento. Se tu vai observar o produto, se tu vai cheirar o produto, se tu vai abrir a embalagem, se tu vai manusear a embalagem, tudo isso, se é o interesse do cliente, tu precisa que a pessoa esteja fazendo efetivamente como ela faz sempre. A não disfarçada, ela é utilizada quando o fato observado não envolver comportamentos. Quando o comportamento observado não for influenciado pela presença do observador, ou quando aspectos éticos ou legais impedirem a utilização da observação disfarçada. Até depois tem alguns exemplos, né? Muitas vezes, quando Fátima, tem... Oi? Fala, Douglas. como é que tu classificaria um cliente oculto nesse caso, por exemplo? O cliente oculto é uma mistura, né? Porque o cliente oculto, se tu vai na loja, né? Daí para todos, assim, se tu vai na loja, primeiro tu vai ter a parte da comunicação, porque tu vai falar com o vendedor, né? Então ela é um mix. Tu falas com o vendedor, ou tu fala, tinha um tempo que fazia muito com posto de combustível e tal, para ver promoções, mas tu vai falar aí claro, depende, mas o cliente oculto normalmente tu fala com a pessoa que está lá no estabelecimento, né? Daí tu já tem uma interação, mas ela é considerada disfarçada. Na realidade, para o consumidor, para o lojista, para os vendedores, para os gerentes, eles não estão sabendo que a pessoa está lá, então ela é disfarçada. Né? Só que ela pode ser, ela vai ter a categoria, vai ser observação, mas ela também tem a questão da interação, mas ela também tem na comunicação, interação, Fátima, a comunicação. Ela não vai estar, ela não vai estar se apresentando para isso, senão vai já dar viés. E tu imagina que tu vai fazer um cliente oculto, seja numa loja de varejo, seja num restaurante, em qualquer lugar que tu vai fazer. No momento, é que nem aqueles chefes que vão, aqueles críticos de gastronomia que vão no estabelecimento, eles nunca avisam, porque senão a pessoa se comporta de uma forma diferente, né? O atendimento vai ser diferente, o serviço vai ser diferente, a mesma coisa numa loja. Então, tem a professora Valesca, que já foi da Ubra, ela já fez atuava muito fazendo isso com a CDL de Canoas. Então, tu é contratado, tu recebe também todo um roteiro de como agir no momento que tu entra na loja, como o pessoal, enfim, as vendedoras, né? Elas, não sei se ainda chama vendedora na loja, mas enfim, vamos chamar de vendedora. Elas vão interagir com a pessoa, então toda a pessoa que vai fazer esse cliente oculto, ele vai estar fazendo disfarçadamente, tanto a parte de comunicação, porque as pessoas não sabem, né? Diferente, por exemplo, de tu fazer essa observação com relação a uma determinada embalagem, né? Tu sabes qual a embalagem, pessoa entrevistado, tu sabes o produto que tu vai ter que observar. No caso do ponto de venda, a pessoa está lá disfarçada. Ela não vai se anunciar, porque senão vai mudar o comportamento. Inclusive, às vezes, tem lojas que fazem simulação até de e daí chega no caixa, não vai querer levar, vai falar que não gostou do produto, que achou o preço caro, vai complicar na hora de pagar, né? Não, vai querer fazer em parcelas. Então, dependendo do que tu queres observar, o problema, já ouvi casos assim, o problema está no caixa, né? Que tinham uma rede de lojas de calçados mais popular aqui em Porto Alegre, que tinha um problema nas lojas que era na hora de efetivar o pagamento. Tá? Então, a pessoa já tinha até uma verba disponibilizada para isso, e ela ia para comprar o produto. E aí ela, tinha que fazer dificultar na hora do pagamento. Então, nada disso estava... ninguém estava ciente disso justamente por isso. Então, ela está disfarçada. A pessoa está não disfarçada, né, gente? Que a pessoa vai lá vestida com qualquer roupa de disfarce, não, né? A pessoa não tá se mostrando ao que veio. Né? Agora há pouco também, eu tenho uma amiga que está trabalhando até com um colega de vocês, o Thierry, e ela fez um cliente oculto numa rede de pizzarias. Ela atende uma e ela foi nos concorrentes, né? E ela foi e ela chegou em cada uma das lojas, das concorrentes, dessas pizzarias assim que servem, que não é rodízio, né? Que é, meu Deus do céu, me fugiu. O Douglas me ajuda a palavra, que é Fada cardápio. livre?
À la carte? Não, à la carte, obrigada. Que à la carte, e ela teve todo um roteiro, então ela chegava, ela pedia sobre o lugar, ela questionava algumas questões sobre os produtos, por exemplo, que estavam no cardápio, as pessoas, muitos que ela me relatou, né, quem serviu, o garçom, vamos chamar assim, né, o garçom não sabia muitas vezes falar da pizza, ela pedia uma informação, não tem sem lactose, a pessoa não sabia, né, então, ou seja, ela tinha um roteiro, né, Douglas, e ela tinha um roteiro e ela ia incólume, assim, ela ia sem, até o Thierry, que fez o trabalho com ela, no cliente mesmo, a loja que ela foi, que é o cliente que eles estão atendendo, eles não a conheciam, então ela foi só, né? Ela foi só justamente porque o Thierry não podia ir justamente porque já conhecem ele. E nas outras lojas eles foram juntos. E aí eles podiam observar. No caso, ele observava também toda a questão da loja, do visual merchandising da loja, né? Toda a programação interna. E ela observava mais a questão com a reação com o garçom, né? Então, assim, como a pessoa se portava, de que forma a pessoa respondia, demora de tempo no atendimento. Então, ela estava disfarçada, ela estava ali como um cliente normal, mas ela estava fazendo uma pesquisa. Eu te pergunto porque eu pratico bastante cliente oculto na empresa, mas eu faço via telefone, Sim, porque presencialmente não tem como, porque aonde eu fico eu tô sediado e todas as correntes na volta. Então todo claro, mundo se conhece. claro. Então eu faço muito por Sim, tu não pode ir telefone. lá no estabelecimento perguntar coisas, né, Douglas? Aí Assim, acontece muito eu acabo usando meu celular pessoal para fazer isso. E claro, aí eu sempre boto número oculto. E aí numa das vezes eu não não deixei colocou. oculto. Eles capturaram como um lead meu número. Que eu liguei pedindo informações Sim, e tal, só claro, que sem eu dar as minhas informações, eles capturaram claro, pela com questão do certeza, identificador de chamada. E claro. aí começaram a me ligar, dizendo que eu tinha procurado interesse em imóvel e tal, só que eu nunca procurei. Disse, olha, acho que foi engano, realmente eu não estou interessado. Então por que tu clicou? Pegou e desligou na minha cara. A corretora. Oi, que bem, hein? Aham. E Bem, aí, já te deu um bom aí. feedback, né? Não, aí eu tinha o número e a menina que tá na gerência de marketing dessa outra imobiliária, ela é uma conhecida minha, eu falei, olha, vou te falar que eu fiz um cliente oculto, né, na tua empresa, capturaram meu lead sem meu consentimento, começamos por aí, Sim, primeiro, e essa corretora, a corretora do número tal, do celular tal, porque eu sei que todos os celulares deles claro, são monitorados, me ligou e ela foi bem grosseira, tá? Então, só queria te dar um feedback. Não cabe a mim te falar isso como concorrente, claro. mas como a gente se Mas que conhece, eu acho bem que que tu tem que dar deste, uma né? olhada, sabe? Claro. Mas foi bem, bem incômodo, assim. Eu acho que o pessoal que está fazendo muito isso, assim, até qualquer tipo de serviço, assim, via telefone, tal, eles estão fazendo, estão tendo uma postura meio grossa, assim, né? Eu acho que antes as pessoas eram muito grossas e eles se mantinham calados e tal, e eu já tenho vários relatos, Douglas, de todo mundo, né, que o pessoal tá tendo, assim, não sei se isso foi um treinamento, um novo apelo que está sendo feito, mas que isso não procede, né, gente? Porque aí tu tá queimando a tua marca, a tua empresa, né? Então, mas de qualquer maneira, é isso, né? Quando tu não fala, não te apresenta, por exemplo, a pesquisa que é feita, mesmo de comunicação, né? Já levando para comunicação, do marcas de quem decide, a pessoa se apresenta, diz o que é a pesquisa e diz o que a pessoa vai ter que responder, ou seja, está tudo aberto, né? Que depois nós vamos ver, não hoje, porque já estou vendo que a gente eu quero falar da outra pesquisa. Mas ao marcas e líderes de Canoas também, a pessoa sai identificada, nós estamos aqui para, nesse ano, 2020, para identificar as marcas e líderes da cidade de Canoas. Então, você mora aqui, primeira questão que eles fazem, quer dizer, é tudo explicado, e, ou seja, a pessoa sabe o que está respondendo. Né? Aí, claro, no caso de não querer, justamente porque tu tem que buscar as informações que são delicadas, né, para a empresa, tu vai avaliar um serviço, avaliar um processo, avaliar um atendimento telefônico, avaliar um atendimento pelas redes sociais, tu tem que fazer isso tudo de forma oculta. Então,
sempre, independente do formato, mesmo interativo, comunicação ou observação, se tu vê, tu percebe, pela análise que tu faz, que vai ter mudança de comportamento, mudança de resposta, ela vai ter que ser disfarçada. Aí, claro que não, quando tu vai, eu quero saber sobre um determinado produto, mas tu quer exatamente saber, porque a pessoa precisa entender o produto para te responder, seja ele qual o formato, aí, obviamente, tu vai abrir e falar qual é o produto, certo? Mais alguma dúvida, alguém, gente? Mais alguma coisa? Bom, então, aqui... Só Oi, um fala. detalhezinho, não, o Thierry mandou um beijo pra ti, tá aqui comigo, Tá, daí... manda um beijo pra ele. Diz que eu tô usando ele de exemplo na aula, viu que bonito isso? Legal, beijinho. Então, a observação, ela pode ser também, daí, claro, né, gente, com relação a instrumentos, né, isso daí tu tem que ter toda uma outra disponibilidade financeira também para isso, né, e também objetivo, que o cliente pretende, mas também tem. Então, é humana, né, ou seja, é a forma mais simples e consiste no registro do observado apenas dispondo o observador, aqui papel e caneta, né, gente, hoje em dia o celular tu faz as anotações. O maior problema desse método reside no fato de que o registro do observado depende da capacidade de interpretação do observador. Muitas das interpretações, às vezes, tem isso, né? Dependem do cognitivo, do sentimento, dos valores, das crenças, também do observador. Então, por isso que essa pessoa precisa ser uma pessoa com experiência e com extenso treinamento para a pessoa também não estar fazendo juízo de valor, né? Mas isso normalmente, claro, ele é um processo que essas pessoas que trabalham com isso já têm uma super experiência, né? Já têm anos de mercado e anos de trabalho. E instrumentos, né? Depois até vou mostrar uma do SBT, equipamentos disponíveis, então, principalmente câmeras fotográficas, e hoje em dia tem processos assim, né? Tem instrumentos que eles são muito tecnológicos, né? Câmeras de TV, people meter, que é aquele que mede a audiência, isso depois tem na cadeira lá de mídia, para quem é da comunicação, da publicidade, grava som, leitor óptico nas caixas das lojas, detector de mentiras, mas claro, isso assim, escassos muito, né? Câmeras de movimento dos olhos, contadores de tráfego para medir essas questões mais de trânsito. E uma coisa que também tem, né, que a neurociência trabalha bastante, tem até processos mais complexos que fazem até tomografias para medir como o cérebro responde, como o cérebro se comporta, que daí no caso tem que estar conectado, mas aí tem algumas celeumas, algumas pessoas dizem que isso não que é muito, que não deve ser levado em consideração, que tem muitos fatores, enfim. Mas claro, gente, isso daí em casos assim muito complexos e com uma verba assim muito alta para tu trabalhar com essas questões. Mas assim, muitos desses, alguns instrumentos, eles podem ser usados para, agora tem, né, na China, tem essas coisas que tu identifica pessoas à distância, então, muitas dessas tecnologias estão sendo acopladas. Mas, claro, isso dependendo do objetivo e da verba que o cliente tem para trabalhar. Aí, essa natural e laboratório é isso, tu pode chegar, por exemplo, até eu falei para vocês que a Favo trabalhou, fez uma pesquisa assim com a betamina, né? Natural é isso, tu vai lá no ambiente onde o produto está exposto, onde a pessoa está, e tu vai fazer essa análise no ambiente natural. Tu vai estar no ambiente real de pesquisa. E o laboratório, tu pode montar, criar uma situação artificial, né? E que ela pode servir como laboratório, né? De observação. Por exemplo, lembra que nós falamos, né? Que a Favo, o que a Favo fez? Ela ia mudar a embalagem das vassouras, aquela cobertura que tem plástico no cabo, né? E só que daí eles não iam fazer isso nas redes que vendem o produto, redes, algumas lojas de produtos, esses que vendem produtos de limpeza bem específicos, ou as redes de supermercados, né? Então, o que eles fizeram? Eles simularam dentro de um espaço físico
eles simularam uma gôndola que vendia o produto. Tá? Então, esse é o laboratório. Aí as pessoas entravam, circulavam ali naquele espaço e davam, e, enfim, ela não mostrou a ação, né? Ela mostrou algumas fotos, a pessoa que foi da Fávula da palestra, a pessoa interagindo e olhando o produto no ponto de venda. Tá? Então, e ela era um pouco experimental, por quê? Porque a pessoa tinha o produto e o atual, e o produto com a nova propensa embalagem que a designer, invólucro, né, cobertura ali do cabo, que a designer tinha proposto. E isso, então, não foi no ponto de venda, justamente porque tinha também essa parte do novo layout, né? E que, no fim, não foi aprovado porque as pessoas não identificavam o produto e achavam que o produto não era o produto que elas acreditavam, que elas confiavam, que elas tinham segurança, que elas sabiam da qualidade. Enfim, para a designer era um produto mais fashion, né? Mas para a consumidora, não. Ela queria um produto durável, de qualidade, e que ela identificasse o produto no ponto de venda. E é isso, né? Imagina tu, uma consumidora que compra esse produto há anos, há muitas, acho que sei lá, 2 décadas, e o produto muda totalmente, vai para uma coisa, um layout, vamos chamar de layout, totalmente diverso do que a consumidora estava acostumada. Quanto ao objeto observado. Então, a observação direta compreende observar o comportamento ou fato no momento da sua ocorrência. Então, o consumidor está realizando uma compra e o processo da observação está ocorrendo simultaneamente. Também isso do ponto de venda. Tu está lá naturalmente, dentro da rede, e tu vai observar no momento que a pessoa consome o produto. Compra o produto, adquire o produto, pega o produto, manuseia o produto. A questão indireta é aquela que também nós falamos, que ela pode servir até como uma etnografia, é observar o produto, é observar o depois da compra, não na hora que o momento que a pessoa está adquirindo o produto, e aqui até tem nessa coisa, deixe-me examinar seu lixo e lhe direi que tipo de consumidor você é. E às vezes, agora, eles têm até feito aquela questão que também nós falamos, de pedir para as pessoas que as pessoas comprem o produto e guardem as embalagens. Né? Esses grandes institutos de pesquisa têm feito bastante isso para que as pessoas não digam eu compro o produto A e na realidade elas compram o produto C. Tá? Então, ela não está sendo observada no momento que ela vai na gôndola e pega o produto C, mas ela tem o produto em casa, ela armazena a embalagem, né? Essa coisa do lixo, teve uma época que eles faziam isso, né? Provavelmente isso evoluiu para esse estudo mais etnográfico das pessoas usarem o produto e guardarem o produto que está sendo usado. Então, que foi usado por ela ou pela família. Tá? Então, eu posso mostrar e comprovar que eu estou usando esse produto pelos produtos que eu tenho em casa. Então, quanto à participação do observador, ela é participativa, então, muitas vezes existem... Deixa eu só ver aqui, gente, que é o de comunicação, mas eu acho que hoje que eu quero ver esse material... Tá. Hora do intervalo. Engraçadinho. Participativa. Então, existem certos temas de pesquisa e certas situações em que, se o observador não estiver integrado ao grupo e não fizer parte integrante da situação a ser observada, a pesquisa estará comprometida, pois os comportamentos que deseja observar não são realizados em lugares públicos acessíveis para realizar. E aqui dá uns exemplos mais de comportamento, consumo de drogas, alguma coisa com relação ao comportamento, aqui está operários, né, gente, mas a questão de comportamento em ambientes de trabalho, né, ou seja, a pessoa tem muito isso com relação a grupos de jovens. Aqui agora nós vamos trabalhar por um tempo nesse modo digital, tem várias pesquisas... Oi. Só um segundo aqui. A Dalila me chamou dizendo que ela caiu aqui da aula e fica aparecendo para ela que a reunião tá cheia. Ela não consegue voltar. Ué, que estranho, porque só tem 16 pessoas, pode até 250. Pois é, ela acabou de me mandar até um print aqui que ela tá tentando voltar para a aula e só aparece o recado que a reunião tá cheia.
diz, o pior é que eu não sei o que fazer. Porque eu tô assim, aprendendo ainda. Pede para ela desconectar e conectar de novo. Tá bom, vou passar para ela. Qualquer coisa também vou avisar que daí tu vai liberar no aula, não vai? Aula? Eu tô gravando aqui, mas é estranho, porque eu até vi que ela caiu, eu achei que ela tinha saído, porque na realidade a capacidade, imagina, é de 250 pessoas, então talvez tenha dado alguma coisa lá no micro, assim, na conexão dela, no micro é ótimo, na conexão dela pode ser. Tá, eu vou avisar ela aqui então, e se ela não conseguir voltar, daí eu vou avisar que tu vai liberar o link, tá? Isso mesmo. Obrigada. Ou seja, gente, muitas vezes tu quer estudar, isso tem muito mais a ver com relação à pesquisa de comportamento, né? Ou seja, tu pode ser cache, pede para ela trocar de navegador. Ah, tá, pede para ela trocar de navegador, então. Obrigada. Assim, muitas vezes, até para vocês verem nisso, do consumo de drogas, ou essa questão voltada a comportamento dos jovens com relação, muitas vezes, até estava lembrando agora que vocês devem ter visto em algum momento que pode ser comparado, assim, que o Fantástico faz busca aqueles jovens, que uns são atores e outros são jovens mesmo, o que seu pai diz que você se comporta, alguma coisa assim. Ou seja, é uma simulação que tu está fazendo de um comportamento, né? E ali tu está justamente fazendo essa simulação para que as pessoas se comportem da maneira como se comportariam sem saberem que estão sendo observadas. Então, no caso de uma observação participativa, tu acaba muitas vezes se juntando ao grupo, sem comunicar o que tu está fazendo, e aí depende da questão ética, né? Depende do que tu vai observar, tu comunica que tu está fazendo um trabalho, uma pesquisa, ou não, né? Para ver muito disso através do comportamento mesmo, porque é estudar o comportamento das pessoas. E aí, se as pessoas souberem que tem, digamos, vamos chamar assim, de um intruso no grupo, pode haver um viés, a pessoa pode se comportar de uma forma diferente. Então, por exemplo, há um comportamento com relação a jovens que andam de skate, ou a um comportamento com relação aos jovens, com relação a alguma questão de sexualidade, enfim, algum comportamento de um público, de um determinado público, e que daí tu vai ter que te colocar nesse grupo para entender melhor esse comportamento, mas sem que as pessoas sejam falsas, né? Mudem a sua forma de agir para te dar subsídios com relação a aquilo que está sendo proposto no trabalho. Quero mostrar aqui. Fala, Anthony. Uma coisa, existe alguma maneira de eu descobrir a quantidade de um nicho, vamos supor, tipo, a quantidade de pessoas que andam de skate, a quantidade, sei lá, de moradores de rua, a quantidade de pessoas que consomem álcool? Existe alguma maneira de eu chegar a um número total disso em uma região, por exemplo? Sim. Por exemplo, no caso de moradores de rua que tu falaste, né, pegando o teu exemplo, a URGS, a Universidade, né, Federal, ela tem o departamento de sociologia, eu sei porque eu fiz a minha especialização lá, sociologia / serviço social, eles fazem eu não sei qual é a última pesquisa que tem disso, Anthony, mas eles fazem esse levantamento falando de Porto Alegre, né? Eles fazem esse levantamento, eu não lembro qual foi o último, se foi 2018, que eles tinham feito esse levantamento dos moradores, do perfil dessas pessoas. Uhum, exatamente. Como a minha pesquisa pega esse pessoal, né? Elas, sim, é de 2018 a 2017, tinham 2.000 pessoas, né? Isso. Só que eu tô com um dilema, por exemplo, para descobrir quantos moradores de rua tem na cidade onde eu vou aplicar a minha pesquisa, certo? Que é a cidade de Guaíba. Então eu não tenho acesso à Secretaria o CRAS, Secretaria de Serviço Social, de Assistência Social, de Serviço Social, ninguém tem esses dados, e eu não tenho como mensurar, nem o IBGE tem.
Não, é que quando a cidade é uma cidade assim, ou da Grande Porto Alegre, ou assim, dos arredores, não só daqui do Rio Grande daqui, né, do Rio Grande do Sul, Uhum. mas outras cidades de fora aqui da região, sei lá, vamos pegar uma cidade da Serra, não sei se todas elas fazem esse mapeamento, entende, Anthony? Porque o ideal seria, tu tentou falar com a prefeitura? Tentei, na verdade eu tentei e não tive resposta em virtude desse negócio do coronavírus, Ai, né? sim, é que todo Aí, esse momento está delicado, né? tá bem complicado, mas não sei o que eu vou fazer se eu não tiver esse número aí. Mas o que tu irias fazer quantitativa, Anthony? Tu ia fazer Qual e tá, quant é a minha pesquisa, né? porque na real, como o teu trabalho é um trabalho, um trabalho acadêmico, eu não sei que metodologia tu iria usar, como é que tu iria fazer essa coleta dos dados, se tu precisa saber se tu vai falar com esse público, Uhum. oi? Não, eu concordei só. Então, aí tu poderias fazer uma estimativa, tu entendeu? Tu poderias fazer uma estimativa aproximada, ver se tu consegue levantar algum dado de alguns anos anteriores, né? Ver, não sei se tu chegou a fazer isso, né? Mas fazer alguma pesquisa de anos anteriores para ver se tu tem alguns dados, né? Porque tu poderia ver alguma associação, não sei se tem alguma ONG que trabalha com esse público na cidade, que serve refeições, porque esse tipo de trabalho, normalmente, eles têm, não te digo o número preciso, mas eles podem ter o número aproximado de moradores de rua. Sabe, esses que servem alimentação e que fazem, às vezes tem o prato popular, que serve comida a baixo custo, refeições, perdão, Sei, almoço, sei. tal, a baixo custo, dá uma pesquisada nisso, porque tu não precisa, de repente, ter um número preciso, né? Mas tu tem um número aproximado, isso já está excelente para ti, porque eu não faço ideia, assim, até tu pode pegar, por exemplo, o número de moradores de Guaíba e, em cima disso, estimar um percentual de pessoas, entendeu? É, Não que sejam todas elas, mas estimar um percentual que tu possa trabalhar. então, o que que eu fiz mais ou menos, tá? Como a minha análise é uma análise comparativa, tá? Então eu peguei. Tá me ouvindo? Tô? Tá, perfeito. Como a minha análise é uma análise comparativa, o que que eu peguei? Peguei dados das classes D e E, que foi o que eu consegui de Guaíba, Tá. né? E aí eu mandei alguns e-mails aí para ver se para essas ONGs e igrejas que atendem esse pessoal, para ver se eles têm algum número pelo menos para me passar, né? Claro. Para ver se eu consigo fazer essa comparação lá com a ação do Inter, né? Sim, sim, exato. Sim, lembrei, claro. O Inter também não teria esse número naquela vez que ele levantou. Sim, sim. Na verdade, o Inter me indicou esse estudo da URGS, né? Então. E aí o estudo da URGS era de 2.000 pessoas. Mas o Inter, aquela vez, atendeu 200 pessoas, alguma coisa assim, se eu não lembro direito. E aí tenho que pegar os dados de Guaíba também para fazer essa comparação, né? Sim. Mas eu acho assim, Antônio, que Guaíba eu não conheço a cidade, né? Mas assim, eu acredito que o número seja em torno, não sei, de 300, 400 pessoas, sim, muito, né? Porque a cidade, proporcionalmente a Porto Alegre, é muito menor, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, eu acho que tu não te aflija com isso, sabe? Porque esses dados, eles são pesquisados, e aí a URGS, assim, que eu sabia até, eu já vi, assim, professores que me deram aula que faziam esse trabalho lá sistematicamente, depois, não sei se, enfim, ficou a verba reduzida para isso, para esse levantamento. Tem um outro lugar que eu estava pensando enquanto tu falavas, que é o Boca de Rua, que é um jornal, eu não sei se tu já ouviste falar, é um jornal Não. aqui de Porto Alegre, que ele é feito por jornalistas, com alunos, inclusive nossos alunos ali da UBRA, de jornalismo, já estagiaram no jornal, e tu pode botar, eles têm Face, e eles têm o próprio jornal, eles comercializam, né, o pessoal dos moradores de rua comercializam o jornal custa R$ 2 cada exemplar,
e eles também devem ter algum tipo de levantamento. Claro que é de Porto Alegre, mas como ali tem um grupo bem coeso, assim, que trabalha, e os moradores de rua que atuam junto aos jornalistas e aos estagiários de jornalismo, eles são um grupo bastante forte, assim, bastante consciente. Eu acho, Anthony, que eles podem ter uma ideia. Entendi. Dá uma olhadinha com eles, porque é um grupo bem bacana, assim, eu sei que eles têm página e tudo, agora eles devem até estar mobilizados por toda essa situação, né, do corona, então tu Sim. pode dar uma olhada na página deles, até uma das meninas, a que se formou agora no final do ano passado, ela fez o trabalho em cima de, ela já estagiou lá, né, e ela fez um trabalho em cima de análise de materiais que eles publicam nas redes sociais, então, eles são bem ativos, então tu dá uma olhadinha, que de repente eles podem te dar uma mensurada, ou eles podem te dar alguma informação de quem possa te dar essa informação, porque eles são super articulados, assim, tanto os Tá, vou dar uma olhada. Vou jornalistas, dar uma pode, pesquisada. tá bem. Dá uma pesquisada. Obrigadão, viu? Imagina. Pessoas, então, o que eu... desculpa, eu ia olhar aqui, peraí, o que eu quero mostrar para vocês é esse material aqui. O que hoje eu recebi do Ai, desculpa, eu já vou tirar o braço da frente. O que eu recebi, peguei uma água aqui, que a pessoa já está seca. O que eu recebi do SBT, da pessoa lá do departamento comercial? Para os gaúchos, TV é um refúgio. Tá dando para ler, gente? Alguém só me responde. Sim, Sim. tá bom, Malu, obrigada. É um refúgio de entretenimento e informação em momentos de pandemia. As pesquisas de audiência, elas usam o People Meter, né? Rapidamente explicando o que é o People Meter. É um aparelho que fica conectado à televisão, é um aparelho de televisão, e que vai medindo as audiências minuto a minuto, né? É um processo super fidedigno, assim, por quê? Porque aí a pessoa mudou de canal, automaticamente está sabendo lá, porque está conectado ao People Meter, tem aproximadamente 3 mil aparelhos em Porto Alegre conectados. Já me perguntaram, eu nunca soube ninguém que tem mesmo aparelho, mas eu sei que tem. E aí a pessoa fica navegando e aí vai dando, por isso que dá os picos de audiência e tudo mais. Então, hoje eles me passaram essa informação, né, dizendo que isso aqui, vamos ver se eu consigo levantar para deixar bem grande para vocês. Cresce o número de pessoas assistindo TV em Porto Alegre. Então, claro, isso são dados mais para comunicação, para publicidade, mas é uma pesquisa que foi feita agora usando o aparelho, né? Porque é o aparelho que fica conectado às residências. Vocês viram aqui que tem a imagem com 3 pessoas, por quê, gente? Porque subiu o número de pessoas, inclusive, assistindo. Então, o People Meter, quando tu liga a TV e liga o aparelho, porque isso tem que ser feito manualmente, tu indica quantas pessoas estão assistindo a televisão. No caso, eles até botaram um número maior de pessoas justamente por esse período, que as pessoas estão todas de quarentena e, portanto, assistem mais televisão. Mesmo, claro, tem muita gente assistindo Netflix, óbvio, assistindo várias coisas, né? Mas, no caso, a TV, o SBT, conseguiu medir a audiência, que é em Porto Alegre, e é pelo Ibope, aumentou, cresceu a quantidade de pessoas assistindo. Então, deu 15% de engajamento, 18% a mais de audiência, e 77% consideram a TV o meio mais confiável para obter informações da Covid-19. Então, cresceu nos domicílios, mais em filmes, 12% mais nas manhãs, nas tardes, porque fica todo mundo ligado sistematicamente assistindo. Sim, alguém quer perguntar alguma coisa? 23 em participação de adolescentes, ou seja, os adolescentes que têm decrescido o índice, né, de participação, nesse momento aumentou. 30% da classe C, que também é uma classe mais trabalhadora, que fica mais tempo fora de casa, então cresceu na classe C. 9% no jornalismo, aumentou o jornalismo. 38% em reality shows e 14% no gênero humorístico.
E aqui é o Ibope, aqui fica ruim para vocês, mas amanhã eu mando. É o Ibope Cantar, né? O Ibope Mídia, que é o dentro do Ibope, é o Cantar que mede as audiências de TV. Então, mais 20% no gênero infantil e 21% em participação de crianças, ou seja, tudo cresceu aqui de novo, o universo com um público maior assistindo. Então, nesse caso, é feito através de equipamentos, né, aparelhos, que é o People Meter, e é isso, né, gente? Segue sistematicamente sendo medidos. Eu vou tentar abrir aqui, que eu esqueci de abrir antes, que eu estava aqui separado e... que nós não tínhamos citado, eu ainda não tinha citado para vocês, que é o Datafolha. Então, aqui, sim, bombando sempre, toda a vida, né? Desempenho, e essa pesquisa que outro dia deu, né, na TV, que é avaliar prejuízos sobre prejuízos da crise, que era o que depois tem aqui o desempenho da gestão do surto do corona. Medo de ser infectado, então 38% um pouco de medo, 36% muito, 26% não tem medo. Deixa eu voltar aqui, porque ele fica indo... Então, esse do Datafolha também tem bastante informação aqui, claro, não só do... Opa! Sobre opinião sobre medida para proibir todas as pessoas a favor, grande parte, deu ok. Vamos ver uma outra que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar só mercado. Vamos para o mercado para sair da vibe coronavírus. Então, aqui vocês podem ver que tem várias pesquisas de mercado mesmo. Eu quis mostrar para vocês, então, que a Ariel, a marca Ariel, retorna ao ranking de lembranças após 3 anos. Tem umas pesquisas aqui que são mais antigas, né? Mas, de qualquer maneira, tem várias informações aqui também que mostram pesquisas de mercado. E aqui é uma que, essa é mais antiga. Deixa eu ver, aqui tem uma... Essa pesquisa é até mais antiga, eu não tinha me atentado para a data, agora que eu fui olhar. Lembranças de marca, mas é que são informações que... Mas aqui, para a gente dar uma olhada... Só um pouquinho, gente. Obrigada. O ar na minha cabeça. Deu. Aqui, então... Opa. Né? Então, a técnica, só para nós já estarmos olhando um pouco do universo que nós estamos tratando. Então, a pesquisa é quantitativa, com abordagem pessoal, ou seja, em ponto de fluxo, ou seja, comunicação, tá? Em ponto de fluxo, ou seja, isso é como foi feito, né? Ela é quanti porque ela tem um número elevado de pessoas, deve dizer ali adiante. Ela foi feita pessoal, ou seja, foi contato pessoal. Ela teve uma estratificação por sexo e idade. Elas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. Daí, na semana que vem, a gente vai passar para comunicação estruturada. Então, nós temos aquele material que eu enviei para vocês da pesquisa lá de Málaga, ele é um questionário estruturado. Ele não foi feito de forma com abordagem, ele é de forma interativa. Está sendo disseminado via todas as redes sociais. No caso, eu mandei, a professora Andréia mandou para mim pelo WhatsApp e eu mandei para vocês por e-mail. Então, o universo, a população em geral, que daí as outras etapas, mas nós já vamos começar, porque daí já vamos fechando, a partir dos 16 anos, na cidade de São Paulo. Foi feita uma amostra de 601 entrevistas dentro do universo, então, de pessoas a partir dos 16, independente do ano que ela está antiguinha, mas é só para ver o formato, né, gente, isso que importa.
e cobre no mínimo 20, a checagem, perdão, ela é aqui, a auditoria que eu falei para vocês, né? É 20% do material de cada entrevistador, pesquisador, que é o que normalmente a gente faz também no Marcas e Líderes. E a realização de campo aconteceu em 2 dias, em dia 2 e 3 de setembro. Claro que deveria de ter um número bem elevado de entrevistadores. E aí depois aqui tem os resultados, né? Que no caso aqui não precisamos ver, até porque isso é um pouquinho antigo, mas é importante nós darmos uma olhada nesse sistema, nessas informações. Vamos fechar aqui. Só um pouquinho, já vou tirar o braço, pessoas. Eles são a Datafolha, ela é mais focada em pesquisas de opinião. Se tem alguma outra a gente poderia olhar. Porque daí, a partir da semana que vem, nós vamos fazer um esquema assim, aí a gente consegue dar uma olhada bem em... Essas são mais antigas ainda. Eles não estão disponibilizando muito aqui. Pessoas, vamos abrir aquela que eu mandei para vocês. Alguma pergunta, alguma coisa, vocês vão me falando. Porque o que acontece, o que nós vamos fazer agora é começar a praticar mesmo, porque vocês viram que não tem nada muito complexo. São, enfim, denominações. Vamos voltar aqui para o nosso PPT. Aqui é o início, né? Então, todas os métodos de coleta. O que é interessante é começarmos a ver modelos para que a gente possa praticar, porque é isso que vai nos possibilitar tirar dúvidas e começar a compreender. Aí, semana que vem, nós vamos já começar a trabalhar, a gente trabalha o método de comunicação, ver essas diferenciações, e aí já vamos eu vou começar a buscar pesquisas bem atuais e que possam nos servir como referência. Vocês estão aí com a com a pesquisa que eu enviei para vocês conseguem abrir aí? Eu vou ali ver que a prof mandou, né? Então, o que é, assim, fake news e Covid-19, né? É o nome, vamos dizer assim, da pesquisa, né? Então, diz ali, um grupo de professores professoras da Universidade de Málaga estão fazendo uma pesquisa sobre o Covid e acabou de me dar o branco de novo, no Bulos, os boatos que estão criando sobre o tema. Agradeço que as pessoas possam responder e aqui segue, então, a pesquisa. A pesquisa, na minha análise, assim, eu achei ela bastante longa. Vocês podem observar ali abaixo, tem espanhol e português, né? Quando vocês abrem, vocês podem colocar ali em português, que a querida aqui foi responder em espanhol. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá, eu vou... Porque eu digo, eu não sei se vocês querem que eu mostre ou se vocês... Malu, sim. Anthony, Pietro. Aqui vocês estão... Malu, eu vou te usar tu, Malu. Henrique, vocês estão enxergando no celular? Tá podendo ver? Querem que eu aproxime? Porque quem não tiver o arquivo, a gente pode ver pelo celular, pode ser? Acho que vai ser difícil. Bom, vocês podem dar uma olhadinha, eu vou
Eu vou lendo aqui, então, e depois eu mandei ontem para o e-mail de vocês. É que a Fátima está dando aula aqui do lado do computador, não posso. Então, o link no chat. Ai, gente, será? Eu não sei. Ai, obrigada, Malu. Tu é um anjo. Ai, obrigada, gente. Desculpa que a minha tecnologia, assim, eu tô aprendendo até que a prof tá indo rápido, né? Então, vocês olham no link, tá isso? Tá todo mundo podendo olhar? Tá. É isso? Posso? Ai, tá. Obrigada, Dalila. Tá, então, assim. Tá, vamos lá. Então, ali, o que eles querem? Notícias falsas e Covid, né? Agora a pessoa lendo no português. Sua opinião é muito importante para trabalhar com notícias falsas. Esse questionário sobre fake news e Covid fornecerá muitos dados para ele. Suas respostas serão tratadas anonimamente. Obrigado pela sua dedicação. Sempre isso até a gente já pode observar como modelito, né? Normalmente, quando tu envias digitalmente ou interativo, né, mediado pelo computador, que seja como for, como vocês receberam em todas as plataformas, tu tens que fazer uma breve apresentação, porque ninguém vai estar lá falando, né? Se tu tem a coisa pessoal, comunicação, tete a tete, como vocês queiram denominar, ela vai estar possível de a pessoa falar, né? Bom, então, e aí aquelas questões todas, ela é uma pesquisa quantitativa, porque quanto ela, claro, ela está disseminando, ela não tem um número fixo, porque ela vai ver quantas pessoas vão ser alcançadas e quantas pessoas vão responder. Mas ali, qual é, ou seja, ela quer delimitar aquelas questões todas que nós vimos lá anteriormente, né? Aquelas perguntas todas que tínhamos aqui. Aqui, né? Da conclusiva. Então, eu quero saber se a pessoa que está respondendo é homem ou mulher ou outro, né? Como se identifica, a faixa etária da pessoa, e aí vocês vejam que foi colocado por faixa etária, porque justamente porque a pessoa vai responder, tu não vai deixar todos os números ou em aberto. Aí a gente já pode ir por aqui olhando com relação ao formulário. Escreva a sua nacionalidade para não colocar todas, aí sim. E todas as outras, eu acho que são só essa aqui aberta. Qual o seu nível? Ficou mal, né? O seu nível de treinamento é ótimo, né? A gente é um atleta, então a tradução aqui ficou meio ruim. Aí, sem estudos, educação básica, ou seja, aqui tu tá mapeando o perfil da pessoa, né? Que é esse aqui. No caso aqui não é quem compra, mas é o perfil da pessoa. Essas eram as informações, até é importante ter essa questão do nível de escolaridade, justamente para entender o quanto a pessoa é impactada pelas fake news ou não. Qual a sua atual situação de emprego, ou seja, em que categoria tu te enquadra, né? Se tu é desempregado, se tu é funcionário público, se tu é estagiário pago, não remunerado, até não é um padrão muito similar aos nossos, né? De alternativas, se tu é aposentado ou outro. Se você está trabalhando em qual desses setores, o que faz? Então, se tu trabalha na saúde, qual é a tua área de atuação? Porque tu pode até ser formado numa área e não, né? E atuar em outra. Comércio, eu não entendi esse hospitalidade, vamos ver. Aqui não era esse, em espanhol era outra palavra. E aí começam as questões específicas sobre o que era o objetivo da pesquisa, né? Você seguiu as informações da crise em seu país, sim ou não? Se você respondeu sim, afirmativamente, indique todas as maneiras pelas quais isso foi relatado. Você pode apontar as opções que você considera. Lembra que nós falamos de múltipla escolha, né? Tu podes conseguir. Vou virar aqui para olhar vocês agora. Vocês podem indicar mais de uma resposta, né? Então, impressa, online, rádio, TV, web do governo, que lá eles têm muito forte isso, né? Aqui a gente não segue.
perfil das instituições governo nas redes sociais, web, blogs, Twitter, Facebook, Instagram, todas as possibilidades, e tu poderias marcar todas elas, quantas delas tu quisesse. Qual dessas fontes gera ou transmite maior credibilidade ao aprender sobre o Covid? De novo, né, dessas todas que tu tinhas listado, qual a que te dá maior segurança e credibilidade? Você seguiu as informações institucionais para descobrir, você pode apontar em quais as opções você seguiu, você acompanhou. Se você respondeu sim, como classifica essas informações institucionais e oficiais? Indique uma opção. Claro, nós, provavelmente, quem respondeu fora do Brasil respondeu diferente de nós, né, gente? Classifique as informações sobre Covid do governo do seu país ao qual você teve acesso. Indique uma opção. E aí, muito boa, boa, regular, ruim, muito má. NS, NC, a pessoa não, né? Ela é neutra. Classifique as informações sobre o Covid dos governos regionais, territoriais, porque essa organização, ela trabalha muito com essas questões também governamentais, por isso que tem nesse questionário essas questões. Locais do seu estado ou país, notícias falsas, daí ver se a pessoa detectou notícias falsas ou trotes, né? Essa é a questão da tradução por conta própria, de que forma você recebeu essas notícias falsas, né? De novo, como você acompanha e como você recebeu as notícias falsas. E as notícias falsas, e aí tem um pouco isso de bater as informações, né? Depois que a gente começar a trabalhar no formulário, vocês vão ver. Muitas vezes uma pergunta complementa a outra no sentido de tu bater se a pessoa está sendo correta, vamos dizer assim, honesta, não correta, honesta em responder. E as notícias falsas, as quais você teve conhecimento, expuseram seu conteúdo, em sua maioria sua intenção, se foi positivas, negativas ou neutras. Listados estão uma série de conteúdos ou mensagens que podem ter notícias falsas sobre o Covid que você recebeu. Então, indique todas as fraudes que você conhece. Então, informações de como o vírus se espalha, de como evitar o contágio. Então, vários formatos de possibilidades. Do que você recebeu, que você acabou descobrindo que era fake news. Medidas preventivas tem muitas, né, gente? E aí pergunta como foi a tua atitude em relação a isso, né? Se você compartilhou alguma notícia inconscientemente, notícia falsa, né, inconscientemente sobre o Covid, acreditando que era verdade, depois percebeu que era falsa, você parou de compartilhar, aí tem muito isso, né, de como as pessoas agem no compartilhamento, informações, áudios e vídeos, porque entende que eles eram uma farsa, e você já compartilhou uma história falsa sobre a Covid sabendo que era, daí se a pessoa fez isso propositalmente, né? Então se respondeu que sim, o que levou a fazer isso? Para brincar, que brincadeira linda, né? Eu, no caso, não respondi essa porque eu botei que não. Para gerar medo ou incerteza, para desacreditar uma entidade, realizar um experimento, para ver como a outra pessoa reagiria e outras razões. Em que mídia você acha que as notícias falsas provavelmente são geradas? Né? E vem muito a questão das redes sociais, penso eu, né? E as mensagens instantâneas. E que consequências para a sociedade você acha que a disseminação de notícias falsas tem? Indique a opção. Vocês vejam que o questionário é bastante longo, bastante extenso. Se você lembra, então, de algum boato sobre o Covid, que efeito negativo você acha que poderia ter causado? Você pode indicar mais de uma resposta. Isso sempre é bom deixar claro. E você acha que as notícias falsas estão sendo divulgadas, você pode indicar mais de uma opção. Você acha que está bem informado sobre o Covid e você acha que é necessário regular legalmente notícias falsas ou notícias
notícias falsas. Legalmente, notícias falsas ou notícias falsas. Ficou meio estranha essa tradução. E aí tu envia. Eu não contei aqui, não tem número, né, gente? Mas é bastante extenso o questionário. Mas voltando lá ao início... Então, seria basicamente qual o objetivo, né? Identificar a opinião das pessoas com relação às notícias falsas ou às fake news, né? E o Covid-19, com relação às notícias falsas, com relação ao Covid-19. Qual a opinião, identificar qual a opinião das pessoas, enfim, das comunidades, com relação às notícias falsas e fake news. Ou seja, gente, então esse questionário foi elaborado, né, lá pelo Instituto de Málaga, da Universidade de Málaga, né, e que a professora Ana Almansa, que é bastante parceira da professora Andréia Taides, que elas fazem um trabalho bastante extenso, né, com relação a esse tipo de pesquisa, que envolve meios de comunicação e de disseminação de informações. Deixa eu pegar o outro óculos aqui. Disseminação de informações. E aí, nada mais menos importante do que, nesse momento, né, do que está acontecendo agora, tu buscar essas informações. Por quê, né, gente? Porque depois pode ter viés, né? Muitas vezes, nós vamos ver, assim, até essa questão ali na parte da comunicação também, muitas vezes, quando tu deixa passar um tempo, as pessoas não são tão... tu não pode contar assim com a memória das pessoas, então é bacana que as perguntas já estejam, o questionário, o levantamento já esteja sendo feito agora, justamente porque as pessoas estão convivendo com isso. Então, as pessoas, por conviver com isso, elas vão relatar da forma mais honesta e mais verdadeira como elas estão se comportando, ou o que elas estão percebendo, e o que elas estão avaliando de tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que é bem importante esse tipo de processo, assim como isso, né? A pessoa, como os brasileiros, no caso das Datafolha, dessas que saíram, eu não sei porque eles devem estar tão loucura que eles não disponibilizaram ainda aqui em arquivo, mas como PDF, como eles avaliar também como a população está sentindo, né? Como ela está sentindo como a mídia, enfim, claro, isso cada um seria um objetivo, né? Como a mídia está relatando os episódios, como as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão se sentindo, se tem uma camada da população que não acha que é tão sério, enfim, o que a gente quer descobrir? E daí é isso, né? Tem que ser no momento em que a situação está acontecendo, está ocorrendo, né? Então, eu acho que é bem positivo e importante que isso esteja sendo apontado e buscado esse tipo de informação. Porque depois, posteriormente, fazer um tipo de pesquisa assim, já vai dar um viés, porque não está sendo vivenciado no momento do acontecimento. Então, isso é bem importante de ser dito. Queridos, não tivemos intervalo, veja só. Então, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Eu sei que fica bem mais complicado a distância, né? Mas podem me perguntar. Então, assim, amanhã, quando vocês pensam, eu vou tomar uma aguinha. Amanhã eu vou postar. Depois, Antônio, eu preciso falar contigo daquele trabalhinho que eu vou colocar para ti. Ali naquela folhinha em cima. Essa primeira. Eu acho que é isso. É isso. Eu não sei quem é que está do teu grupo. No final vieram poucas pessoas, não teve muita gente participando. Mas aí amanhã, só para enquanto vocês querem me perguntar alguma coisa, como está gravando esse material, eu vou tentar mandar por e-mail, não sei se ele não ficou um pouquinho pesado, mas amanhã vou testar, assim como a aula de terça, eu mandei a aula de terça por e-mail, né? Mas às vezes fica um bocadinho pesado,
mas de qualquer maneira eu vou tentar postar amanhã também no YouTube, tá? Que a gente está tendo orientações, né, pessoas para trabalhar dessa forma remota, que nossos professores presenciais não trabalhamos remotamente no sentido de dar aula, até remotamente dando aula em EAD, mas não é o mesmo sistema, né? Não é aula presencial em EAD, assim, presencial virtual, tá? E aí amanhã, então, eu vou postar uma atividade para nós, vou pensar, assim, em alguma coisa mais já voltada com esse foco, né? Talvez retomando um pouquinho, eu não sei se acho que o Antônio saiu, eu não sei se a Bárbara, tu tá aí. Então, Bárbara, tu fica um pouquinho que eu quero passar uma informação aqui para vocês do trabalho que vocês fizeram. Ainda daquele anterior, que era do produto creme dental. Então, assim, aí eu vou passar, então, uma atividade para que a gente possa desenvolver, tá? Não é nada pesado para vocês também não estarem super assoberbados de coisa para fazer em casa. O que importa é vocês já irem tomando, assim, conhecimento para poder desenvolver conhecimento das informações, e aí a gente vai fazendo desse formato. Vocês me enviam ali pelo aula e eu vou corrigindo, tá? Retomando, quem não estava antes, que eu falei no início, quem entregou as atividades da pesquisa exploratória estavam super bem realizadas, né? É importante isso, pontuar, né? Já dei o feedback ali para cada um individualmente, mas de qualquer maneira é bacana dizer isso. E assim, agora eu acho que eu vou buscar de novo essa questão, porque ficou meio parado esse tempo, né, do objetivo. Então, eu vou apresentar um problema de pesquisa único, e aí vocês podem, então, desenvolver os objetivo geral, os específicos e o problema de pesquisa. Eu acho bom, que daí nisso eu vou conseguindo fazer essa análise com vocês. Dúvidas, lembrem, podem me mandar também por e-mail, ou mesmo ali pelo aula, nos avisos, sem problema. Eu vou olhando na medida que eu digo pelo e-mail, porque às vezes eu estou mais direto no e-mail, a aula não fico conectada o tempo todo, tá? Até porque nas horas de pico, como de noite, por exemplo, não está dando, né, o aula, não está dando vazão, por isso que a gente está fazendo aqui pelo Meet, justamente porque tem muito mais capacidade de permanecer e não dar problema na aula, de cair, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente vai se falando. Tá? Alguma questão, pessoas, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Assim, a questão do objetivo, que eu falei bem no início, talvez alguns não tivessem, é só tentar, porque quando a gente vai, no caso assim, né, identificar alguma questão com relação o que era desse grupo, né, o creme dental, Colgate, eles botaram como produto, né, indicaram como produto. Então, eu vou dar os dois objetivos específicos que não podem ser questionados. Tu vai perguntar, né, com relação. Então, aqui um dos objetivos, né, identificar a preferência, eu mudei um pouquinho o texto, né, das embalagens, conforme a sua possibilidade de vedação, ou flip, ou tampa é ótimo, tampa removível, né? Então, identificar em cima disso quais as principais regiões, se tem alguma mudança com relação às regiões, mas um objetivo como verificar a viabilidade e o custo-benefício das embalagens, eu não entendi muito bem, talvez verificar o custo para o consumidor, o custo dessas embalagens, se a embalagem é um pouquinho mais elevada, o custo da embalagem, perdão, eu não entendi o que vocês quiseram dizer, porque às vezes vocês têm sempre que pensar o que vocês vão perguntar, né, para as pessoas, se as pessoas têm condições de responder o que vocês querem saber, né? Apontar empresas concorrentes diretas das embalagens. Isso não precisaria perguntar para o consumidor, né? Na realidade, a empresa já sabe quais são os concorrentes, né? Tu poderia querer saber quais os concorrentes que a pessoa consome, qual outro concorrente, ou qual outra marca de pasta dental creme dental, perdão, que a pessoa consome. Né? Então, essas questões é que tu tem que sempre pensar. O que eu vou poder perguntar para o consumidor, né, para o meu pesquisado, que ele vai poder me responder. Vocês não podem perguntar coisas que sejam
da alçada da empresa, ou a alçada do mercado, do segmento do cliente. Isso a gente pesquisa e procura nas pesquisas exploratórias, né? Ou o próprio cliente, a própria empresa tem as informações. Se tu quer saber, tu tem que buscar lá o que tu quer saber do consumidor, né? Por exemplo, olhando essas coisas de perfil, né? Identificar qual é o perfil do consumidor que consome a determinada embalagem que, digamos, é um pouquinho mais elevada. Se fosse a Flip, eu não sei qual das duas é. Eu acho que a Flip é mais cara, né? Ou, eu queria saber qual é o perfil do consumidor que a Colgate tem, né? Desse produto, que é um produto mais top, é um produto para quem tem sensibilidade, né? Com frio e quente. Né? Então, assim, que tipo de perfil que compra esse produto? Óbvio que a primeira coisa a gente já sabe que é a pessoa que tem esse problema, né? A pessoa não vai comprar, pagar mais caro por um produto se a pessoa não tem essa necessidade. Né? Mas aí, qual é o perfil desse consumidor? Só para dar um exemplo, né? Então, isso a gente poderia querer saber, né? Porque eu sei que o perfil da pessoa, se o produto foi criado, é porque a pessoa precisa desse produto. Então, isso eu não preciso perguntar. Mas, assim, qual é o perfil desse consumidor? Né? É um perfil que tem mais, de uma pessoa que tem mais idade, porque tem problema dental. Sim, aí a gente vai buscar identificar, mapear como é que é esse consumidor. O produto existe para essa necessidade. Né? Ou, por que criaram, eu acho que foi a Colgate também que criou, e isso foi até trazido de fora do Brasil, né? Aqueles produtos que têm sabores, que eu já vi várias pessoas reclamando, assim, que tem sabor disso, daquilo, daquilo outro. Então, isso também, eu quero mapear. Bom, a Colgate, pegando a Colgate, ela tem um produto padrãozão, né? Básico, tem um produto para dentro dessa linha de dentes sensíveis, vamos denominar assim, e tem com sabor, saborizados. Olha que lindo. Pasta dental saborizada, creme dental saborizado. É que tem aquele de gel também, né? Então a gente poderia querer, vamos dizer, né? A Colgate quer identificar os diferentes perfis de consumidores para cada diferente perfil de produto. Né? E a partir daí, claro, isso é só um objetivo, né? E a partir daí, então, trabalhar para identificar esse consumidor. Né? Consome o nosso produto, daí, claro, teriam que ser entrevistadas pessoas que consomem o creme dental Colgate. Né? E aí, bom, mas daí ficou, por exemplo, quando eles trouxeram esses saborizados para o Brasil, por que eles trouxeram? Será que foi feito? Claro, a gente não tem como saber isso, mas será que eles estavam testando o mercado ou eles fizeram alguma pesquisa e definiram e descobriram, identificaram, lembra o verbo, né? Identificaram que as pessoas teriam interesse em consumir esse produto, gostariam de consumir esse produto. Né? Então, ou seja, a gente pega, identifica, indica um produto, e em cima disso, que é o que a gente, vamos ver como vai ficar esse formato desse trabalho final, como nós vamos trabalhar lá no final, enfim, vamos identificar um segmento ou um produto específico e trabalhar em cima disso. Né? Que outros grupos todo mundo teve alguma coisinha de redação, mas foi o primeirito trabalho, por isso que vamos retomar isso e vamos trabalhar em cima desse foco. De novo, gente, se vocês pode ser feito em dupla, não vou pedir muitos, porque senão dá dificuldade para fazer, já que não estamos todos juntos reunidos. Mas sempre que fizerem o trabalho em dupla ou em trio, enfim, todo mundo posta, tá? Para não dar essa treta depois lá que vai o MEC olhar e achar que não foi todo mundo que fez o trabalho. Eu tô sabendo que vocês fizeram, mas VAC, né, deu alguma coisa lá, não quero que saia ninguém prejudicado. Então, tá, o Anthony fez com a Bárbara, os dois publicam, é o mesmo trabalho, tranquilo, eu vou ler e vou dar o mesmo feedback, eu vou ver que um tá com o nome do outro, eu já vou colar o mesmo feedback e boto para vocês, mas aí vocês dois vão estar ali na mesma relação. Eu não vou... o primeiro não tinha avaliação, porque era um trabalho como para substituir a aula, né? Agora, em seguida, os próximos provavelmente serão, tá? E daí depois também vai ter a P1, que eu já tenho que pensar, porque a P1 certamente ainda vai ser de forma remota. Tá? Depois vamos ver como é que as coisas transcorrem. Ontem até falei na aula de ontem que a UBRA ainda não tem uma definição, né? Ainda se posicionou.
voltamos depois no dia 22 de abril, já está certo, não, voltamos em maio, depois do feriado ali do dia 1º, se as coisas vão estar mais acalmadas, até porque não tem posição ainda, né? Não, nem o governo hoje mesmo estava dando a matéria, estava falando com a Malu antes da aula começar, estava dando no noticiário, que ninguém sabe ainda dizer, bom, então, vamos terminar, que bom, se a gente pudesse, vamos terminar e terminaríamos nós, assim. Não é assim, infelizmente, né? Então, está tendo de ser avaliado sistematicamente esse processo, né? Então, certamente a P1 vai ser via distância, né? E aí eu vou postar uma atividade para a gente fazer, nada de estresse, gente. Eu disse, o ano já teve o estresse pico, que foi esse coronavírus, né? Todo mundo em casa, todo mundo não podendo ir trabalhar direitinho, como a gente faz sistematicamente, né? Tendo que trabalhar remotamente, isso, enfim, afeta não só o psicológico, mas, assim, muitas pessoas que, né, podem sofrer com o posterior a isso. Então, vamos entendendo os conteúdos, me perguntem 300 vezes, me perguntem tudo que vocês precisarem, mas não vamos se estressar com as atividades. Isso na aula já falei para vocês, eu pretendo sempre que vocês entendam as coisas e não quero ficar tendo a necessidade de nota, não é nota que se a preocupação, né? Eu quero o entendimento de vocês. Então, agora eu vou terminar a parte toda de conteúdo, mais assim pesadito, e depois nós vamos começar a olhar muitos remotamente ou depois presencialmente, ali por maio. Nós vamos olhar muitos materiais, vamos começar a aplicar bastante, né, para a gente, se nós não pudermos nos encontrar tão cedo presencialmente, faremos isso remotamente, as pesquisas remotamente, vamos postar via WhatsApp do grupo de vocês, mesmo assim, mas não vai ser uma pesquisa, porque é um grupo, ok, mas a gente vai testar o questionário, vai testar a forma de coleta, que nesse caso vai ser só interativa, né, mas vai testar o formulário, vai ver como a gente pode disseminar as informações, o que a gente vai querer buscar de levantar de objetivos para a empresa, qual o problema da empresa que a gente vai ter que sanar. Então, isso nós conseguimos fazer também por aqui, não tem nenhuma dúvida. Pessoas, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Obrigada, Malu. É isso, pessoas. Eles. Tá, que bom, Henrique. Ok. Sim, prof. da gente. Obrigada, viu, gente? Então. Que bom, Pietro, que essa vez a gente não se perdeu, né? Eita. Tu conseguiu ver a aula, Pietro, aquela de terça? Ai, que bom, Pietro, ótimo. Fico mais tranquilo. Aí amanhã eu vou tentar postar essa, ficou muito grande essa gravação, aí eu vou postar no YouTube para os colegas. Aí depois aqui também a gente vai conseguir ver os sites das outras empresas, todas as outras é ótimo, das empresas de pesquisa, daí a gente vai conseguir também olhar por aqui, porque lá na Ubra eu tenho que copiar, não tem, tá na internet direto, né? Então aqui a gente consegue acompanhar e ver os formatos, aqueles mesmos da Favo, por exemplo, que a gente pode dar uma olhada. Obrigada, então, gente, um bom fim de semana, fiquem em casa, todo mundo que pode, fique em casa, se cuidem. Vamos ficar bem logo para a coisa voltar ao normal de novo, né? Bom fim de para todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Larissa,
Acabou de terminar a aula, mas assim, eu vou postar isso amanhã, tá? No YouTube, porque o vídeo ficou meio grande. Eu acho que não vai dar para ir para o e-mail, já tinha ficado do outro dia, que eu acho que foi uns 50 minutos, esse ficou bem mais. Então, amanhã eu vou subir para o YouTube. Depois aí do YouTube eu mando o link para vocês, tá? Eu mando pelo e-mail e mando pelo aula, vou mandar nos 2 formatos, para não dar treta e vocês não perderem as coisas, os conteúdos. Professor, eu só queria ver contigo rapidinho uma coisa. Fala. Eu não estou recebendo teus e-mails. Tu teria como verificar para qual e-mail está indo? Sim, pode ficar aí, eu já te digo. Posso Porque sim. eu mandei pelo aula, tu também não recebeu nos avisos do aula? Eu não recebi a aula que tu comentou, mas no aula eu recebi o aviso normal, mas eu não estou recebendo os e-mails. Comentou que tinha enviado e-mail para os conteúdos Tá. de hoje, né? Tá, deixa eu ver, eu tenho que ver onde é que eu estou. Ai, meu Deus, para não ir para o... Tá, aqui. Eu estou no outro mico, agora a pessoa está com 2 micos, está perdendo-se a cabeça. Deixa eu ver aqui, tá. Aqui eu não vou... Professor, mas tu pode compartilhar a tela pelo Meet aqui, né? Tu sabe? Sim, sim. É que hoje eu ia testar, mas hoje não deu tempo de testar. Ah, sim. Aí, se eu tiver alguma dificuldade, eu te peço daí. Perfeito. Uma não, eu tenho, né? Mas assim, aqui, essa semana, sabe, que foi tudo assim, aprendam criatura, sabe? O professor da TI é um amor, ele é muito querido, assim, mas foi tudo correndo, sabe? Sim. Então, eu até acho que me saí bem demais. O que é, Lucas? O que você tá falando aí? O Lucas tá ali, pronto, já vai me dizer alguma. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. E esse que eu tenho, acho que tá. Eu tenho o teu. É que aqui eu peguei, Wellington, eu peguei lá pelo aula. Então, o que eu tenho aqui de vocês é todo da rede Ubra, rede.ubra.br. Tá. Eu não acesso aquele e-mail. Acho que é o único e-mail que eu não acesso. Esse que é o problema. Aí que tá, porque como daí eu não peguei esse semestre os e-mails de vocês, eu Sim. peguei a lista de e-mails, porque outro dia eu vi que algumas pessoas não tinham entrado, até o Pietro, aquele que eu mandei pelo aula, e daí não vi, fiz uma confusão, ele não viu. E só que daí lá eu peguei todos os pelo aula. Do aula são todos os. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Tá. Eu tenho o teu do semestre passado, segue o mesmo, né? Segue o mesmo. Para mim, aquele facilita, tem um acesso direto. Oi, desculpa. Aquele para mim facilita ser aquele e-mail do semestre passado para mim, que daí eu tenho mais acesso direto, né? Esse aqui. Claro, não, eu entendo isso. Só me dá ele de novo, desculpa, Wellington, que aqui deu uma falha. O Wellington MS, Wellington assim como se escreve ali no outro e-mail. Tá. ms@hotmail.com. É o Hotmail. Na realidade, é que nem o da Rede Ubra, só que é hotmail.com. Isso. O teu também é o Wellington MS, só que é rede.ubra. Não, tá tranquilo. Aí amanhã, como eu tenho uma lista no Word, que daí eu pego dali para não ficar pegando de outros lugares. Sim. De e-mail, aí eu pego e jogo ali, eu já boto ali o teu. Tá, perfeito. Muito obrigado. Tá bom, boa noite. Boa noite, tchauzinho. Beijo, bom fim. Oi, Fátima, eu entrei agora na aula. Tudo bom? Tudo. Sim, mas eu não recebi também. Oi, desculpa. Eu não recebi também esse e-mail que o Wellington estava comentando. Até olhei aqui na minha caixa de e-mail da Ubra, também não recebi. E eu estava o dia todo com meus e-mails abertos. E daí agora eu entrei para postar o trabalho que tu solicitou lá do pesquisa, né? E aí que eu vi que tinha um aviso teu ali da aula. Tá, qual é? É que tu não acessa o rede.ubra? Acesso. O meu da Ubra, ele é larissa.vinholes@ubra.edu. Ah, mas é que o Edu não existe mais, Larissa. É o da agora é Rede Ubra. É larissa.vinholes@rede.ubra.br.
Porque lembra Eu não quando eles tenho mudaram? acesso. Eu não tenho acesso a esse e-mail. Pois é, porque quando teve a mudança, inclusive eu tenho o meu institucional, que eu quase não uso, eu uso o Gmail e não uso o institucional, que no caso o de vocês é rede.ubra.br, o nosso ficou só ubra.br, mas é nome e sobrenome, é a mesma coisa, os prof é a mesma coisa, então o meu é Fátima.Juliano, que é o meu sobrenome, @ubra, Aham. né? E o de Eu não tenho acesso. Como é que eu faço agora para mudar Não, isso? mas aí eu vou te botar aqui, Larissa, me dá o teu. Tá, o do Wellington eu já vi que eu vou botar aqui, que é o Hotmail, para não esquecer. O meu normal é o vinholes.larissa@gmail.com. É o que eu mais uso. Tá. Então é o contrário, é vinholes, é no plural também. Deixa o S, Isso, vinholes. tá? Ponto Larissa, Tá. Nome arroba completo, gmail, normal. Tá, gmail.com. tá. Então tá, Larissa, eu vou fazer isso, eu vou botar o teu e do Wellington amanhã nessa relação, porque na Tá, mas realidade... Fala. o que teve na aula que eu perdi? Teve alguma demonstração? Mais Ai, falaram teve, mais hoje fizemos trabalho? várias demonstrações. Não, hoje a gente fez Que bem. droga. Aí eu falei mais do PPT ali, por Aham, isso que eu até falei para as pessoas, né, se puderem ir avisando, assim, se avisando pelo WhatsApp, porque sim. aí é que eu sempre usava mandar os e-mails particulares, né? Mas agora não, Pois tem que é. ser o institucional e pega lá, tá, eu disse, não vou mais fazer, que parece que aqui quer Sim. fazer o do contra, sabe? Mandam ir para lá, a Fátima vai Sim. para o lado do contra. Aí foi isso, Que mas pena. a aula está gravada, entende? Tá. Então eu vou postar amanhã, eu vou tentar amanhã postar, não sei se eu consigo no aula, porque às vezes ele é meio pesado, e o aula tá meio que buga lá, mas senão eu vou subir para o YouTube, e aí eu mando o link do YouTube. Tá, não, tudo bem então. E Tá aí bom. tu olha, qualquer dúvida, porque daí é tudo que eu dei aqui. Aí qualquer dúvida, tu me grita, tu manda um e-mail e diz, não entendi isso, me explica. Daí eu te explico, Larissa, sem problema. Tá, aqui, sobre aquele trabalho que você solicitou ali, né? É até o dia 7 de abril, né, para postar, né? Não, já fechou, mas tu pode me mandar por e-mail. Como assim, Era meu até Deus? ontem. Sério? Eu acredito, eu fiz ontem, terminei ontem e não postei, eu ia postar agora. Era ontem, mas não tem problema. Porque aquilo ali era mais uma atividade. Por E e-mail. aula mesmo, não era valia nota, entendeu? Então, tu pode me mandar por e-mail. Até teve uma tua colega que não... Eu achei que era o... Tá. Ela postava e ficava o arquivo em branco, entendeu? Ela me mandou por e-mail, sem problema. Tu me manda agora por e-mail. Tu tem o meu e-mail, né, Larissa? Fátima Pointer. Não. Oi, tá me ouvindo? Oi. Tô. Aquela atividade não conta como sendo presencial? Sim, ela conta com a atividade da aula. Deixa eu ver. Eu estava dizendo, Larissa, que vocês vão ter que ficar postando ali na aula. Prazo encerrado. Porque o... Ai, não acredito que eu perdi mesmo. Não, mas manda para mim por e-mail, não tem problema. Tá. Pronto, tu me manda por e-mail. Qual que é o teu e-mail? É Fátima Tá ali Pointer. teu e-mail no... Eu não Acho sei que se não, eu deve estar aqui, né, no aula. Eu acho que sim. Fátima, mas bota, escreve Fátima Pointer. Tá. Peraí. Fátima. Como é que é o pointer? Bem como se diz. Fátima Pointer, @gmail.com? Isso. Não sei porquê, mas já tem salvo aqui no meu. Mas é que tu já fez cadeira comigo, né, Larissa? Eu fiz, mas eu tranquei. Sim, mas aí eu acho que eu te mandei, tu fiquei com o teu e-mail, entendeu? E aí eu te mandei as coisas, tu ficou, daí o meu e-mail ficou registrado. Que estranho, mas pro meu Gmail normal não veio o teu e-mail. Não, tá aqui mas na aí minha caixa. hoje eu mandei pelo Rede Ubra, entendeu? Agora tá, sim, tá. Semana passado. Eu vou botar atividade aula? Sim, pode botar, não te preocupa. Tá, vou mandar ali pra ti. Tá. Aula e aí amanhã eu mando o link dessa aula, eu posto, mas no aula tu entra normal para pegar as atividades, né? Sim. Sim, então tá tranquilo. Sim. Ali tá normal. Tá bom então, professora. Tá bom? Obrigado, viu? Beijo.
Boa noite. Beijo, tchau, boa noite. Tchau.